Uma tela. Em branco. Ou talvez não totalmente. Se Amara Lopes semicerrasse os olhos, conseguia ver o grão fino do papel Canson, a promessa de linhas e sombras ainda por nascer. Lisboa, lá fora, sussurrava uma melodia antiga de elétricos e pregões distantes. Mas no seu quarto, no coração da Damaia, o único som era o roçar suave do seu lápis de grafite, um 6B, o seu preferido para dar alma aos contornos. Quantas vezes se perguntara se a alma também tinha contornos visíveis, se a sua, em particular, seria definida pelas linhas firmes da sua herança cabo-verdiana ou pelas aguadas incertas da sua experiência portuguesa. Amara, 23 anos de uma vida desenhada entre dois mundos, carregava nos ombros a ambição de inscrever o seu nome na paisagem arquitetónica de Lisboa. O seu cabelo crespo, uma coroa desafiadora que ora se expandia em liberdade, ora se recolhia em tranças elaboradas que demoravam horas a tecer, era a primeira declaração da sua identidade antes mesmo de uma palavra ser dita. O seu cabelo crespo, uma coroa desafiadora que ora se expandia em liberdade, ora se recolhia em tranças elaboradas que demoravam horas a tecer, era a primeira declaração da sua identidade, antes mesmo de uma palavra ser grande. Os olhos de um castanho tão escuro que pareciam guardar segredos ancestrais, observavam o mundo com uma intensidade que por vezes intimidava, por vezes cativava. O cheiro a café acabado de fazer e a cachupa da mãe, ainda pairando da manhã anterior, misturava-se com o odor metálico do spray fixador dos seus desenhos. Sobre a secretária modesta, entre livros de Tadao Ando e Álvaro Siza, repousava a carta, papel timbrado, elegante. Vasconcelos Arquitetos. O nome ecoava na sua mente como um mantra, uma mistura de esperança e um receio que lhe apertava o estômago. Um estágio. A oportunidade de uma vida, pensou, enquanto os dedos traçavam o logótipo sofisticado. Sofia, a sua amiga e confidente desde os tempos da faculdade, um furacão loiro de otimismo e lealdade canina, tinha vibrado com a notícia. Amara, isto é brutal. Vasconcelos. Toda a gente quer entrar lá. Sofia, com a sua vida confortável na Lapa e a sua facilidade em navegar os círculos sociais que para Amara pareciam muralhas invisíveis, nem sempre entendia a complexidade das suas lutas, mas o seu apoio era uma boia salva-vidas. A entrevista com o próprio comendador Vasconcelos, o patriarca do ateliê, um senhor de cabelos brancos e olhar penetrante, mas justo, tinha sido surpreendentemente positiva. Ele elogiara a sua visão fresca, o traço seguro do seu portfólio, onde os projetos comunitários para a Damaia se misturavam com edifícios brutalistas sonhados. Fora no final, quando uma figura mais jovem, impecavelmente vestida num fato cinzento tubarão que parecia valer mais do que o seu subsídio de estudo anual, entrara na sala, que o ar se tornara mais denso. Tiago Vasconcelos. 30 e poucos anos, cabelo loiro cinza, olhos azuis gélidos que a avaliaram de cima a baixo, demorando-se uma fração de segundo a mais no seu cabelo, no tom da sua pele. Um sorriso que não chegava aos olhos. Uma perspectiva diferente, sem dúvida, dissera ele, a voz melíflua, mas com um quê de condescendência. Vamos ver se adapta à nossa cultura de exigência. A palavra cultura soara-lhe estranha, como se ela viesse de um planeta desconhecido. Ainda assim, o estágio probatório não remunerado fora-lhe concedido. Uma vitória, pensou Amara, engolindo em seco a apreensão. Era o primeiro degrau. Mesmo que a sombra de Tiago Vasconcelos já se projetasse longa e fria sobre ele. As primeiras semanas no ateliê, situado num edifício pombalino restaurado no Chiado, foram um exercício de invisibilidade autoimposta e de observação atenta. O espaço era um hino ao minimalismo chique. Paredes brancas, mobiliário de design, grandes janelas com vista para o Tejo. Um mundo à parte da Damaia, com as suas cores vibrantes, o cheiro a especiarias e o som constante da vida a acontecer na rua. Ali, no ateliê, imperava um silêncio estudado, quebrado apenas pelo clique dos ratos e pelas conversas em voz baixa, onde se discutiam materiais nobres e conceitos etéreos. Amara sentia-se como uma peça de mobiliário exótico, deslocada. Tiago Vasconcelos, que circulava pelo ateliê com a desenvoltura de quem nasceu em berço de ouro e nunca conheceu um não, parecia fazer questão de a ignorar. As suas tentativas de participar nas discussões de projeto eram recebidas com um levantar de sobrancelha, um sorriso vago, ou pior, com a sua voz a ser abafada por intervenções mais sonoras, invariavelmente de colegas brancos e homens. As tarefas que lhe eram atribuídas eram invariavelmente subalternas. Organizar o catálogo de amostras de materiais e buscar cafés, Amara querida seja um anjo,
Fazer pequenas correções em desenhos que não eram seus. Que cabelo tão exótico, posso tocar? Perguntara uma colega, esticando a mão sem esperar resposta, como se Amara fosse uma exposição no jardim zoológico. Tiago, que passava nesse momento, sorriu com um ar divertido. Amara encolheu-se, o seu não a morrer-lhe na garganta, substituído por um sorriso forçado. Sentiu o calor a subir-lhe ao rosto. Exótico. Diferente. Eram os eufemismos para outra. Numa tarde, enquanto esperava por Tiago junto à sala de reuniões, um cliente importante, um investidor estrangeiro, confundiu-a com a empregada da limpeza. Pode trazer-me um copo de água, por favor? Tiago chegou nesse instante, viu a cena e, com um aceno de cabeça displicente, disse ao cliente: Claro, ela já trata disso, antes de guiar o homem para dentro. Amara ficou paralisada, a humilhação a queimar-lhe o peito. Não disse nada. A água, o copo, o sorriso servil que não sentia. Tens a certeza que foi isso que ele quis dizer, Amara? Perguntou Sofia dias depois, quando Amara lhe contou o episódio, a voz ainda embargada. Estavam sentadas num banco do Jardim da Estrela, o sol de outono a aquecer-lhes o rosto. Às vezes as pessoas são só idiotas, não é necessariamente racismo. Amara suspirou. Como explicar a Sofia, com a sua pele clara e os seus privilégios invisíveis, o peso cumulativo daquelas pequenas coisas? Não se trata de ser idiota, Sofia. Trata-se de um padrão. Trata-se de me fazer sentir pequena todos os dias. De me lembrar constantemente que não pertenço aqui. Sofia segurou-lhe a mão. Desculpa, tens razão. Eu não entendo tudo, mas estou aqui. E esse estar aqui era por vezes o suficiente para Amara não se sentir completamente sozinha naquele universo de vidro e aço polido, onde a sua cor parecia ser a única textura dissonante. O grande projeto do momento no ateliê era um concurso para a requalificação de uma antiga zona industrial no Beato. Um desafio complexo, mas estimulante. Amara, mesmo relegada para as margens, mergulhou na pesquisa. As noites eram passadas a desenhar no seu pequeno quarto, a explorar soluções que aliassem a memória industrial do local com uma visão de sustentabilidade e comunidade. Concebeu um sistema de pátios interligados, inspirados na vivência coletiva do seu próprio bairro, com estruturas modulares que poderiam adaptar-se a diferentes usos, desde ateliês de artistas a espaços de coworking e habitação a custos controlados. Era ousado, humano. Era a sua voz. Com o coração a bater descompassado, marcou 1 hora para apresentar as suas ideias preliminares a Tiago. Ele ouviu-a com a sua habitual expressão de tédio polido, folheando os esboços com a ponta dos dedos, como se estivesse a manusear algo contagioso. Interessante, Lopes. Um pouco utópico, talvez. Não sei se os nossos clientes procuram esse tipo de intervenção social. Descartou os desenhos sobre a mesa, mas continue a explorar, nunca se sabe. 2 semanas depois, na reunião geral de equipa para discutir o conceito final do ateliê para o concurso, Amara sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Tiago, perante o olhar atento do pai e dos arquitetos seniores, apresentava um conceito que incorporava, de forma descarada e ligeiramente distorcida, vários elementos centrais da sua proposta dos pátios interligados e das estruturas modulares. Apresentava-os como uma evolução natural das discussões da equipa, uma ideia que surgiu coletivamente. O nome dela não foi mencionado uma única vez. Olhou em volta, procurando um sinal de reconhecimento, um olhar cúmplice. Nada. Apenas rostos concentrados, alguns acenando em aprovação às palavras fluídas e confiantes de Tiago. Sentiu-se roubada, invisível mais uma vez. A sua voz, a sua ideia apropriada e esvaziada do seu significado original. Naquela noite, pela primeira vez, Amara chorou de raiva no seu quarto. A frustração era uma bola apertada no peito. Abriu o seu caderno de capa preta não para desenhar edifícios, mas para escrever. Palavras duras, cruas, sobre a injustiça, sobre o cansaço de ter de provar constantemente o seu valor em do triplo, apenas para ser ignorada ou pior, usurpada. Decidiu que, a partir daquele momento, iria documentar tudo. Cada interação, cada e-mail, cada esboço datado. Não sabia ainda para quê, mas sentia que precisava de um arsenal, mesmo que fosse de papel. O concurso aproximava-se da data limite. A pressão no ateliê era palpável. Tiago, impulsionado pela aprovação tácita da sua ideia brilhante, tornara-se ainda mais autoritário. Amara era agora encarregada de tarefas ainda mais irrelevantes para o projeto principal, como se ele quisesse garantir que ela não teria qualquer oportunidade de reclamar qualquer tipo de autoria.
Ela, contudo, continuava a trabalhar nos seus próprios desenvolvimentos do conceito original, em segredo, durante as madrugadas, alimentada por café forte e uma teimosia que não sabia que possuía. A saúde mental de Amara começou a ressentir-se. Dormia mal, comia pouco. A dúvida, como uma erva daninha, começou a instalar-se. Será que sou eu? Será que a minha ideia não era assim tão boa? Será que estou a imaginar coisas? O isolamento no trabalho era quase total. Os colegas, pressentindo a tensão entre ela e Tiago, ou simplesmente indiferentes, mantinham uma distância segura. Um dia, ao sair mais tarde do ateliê, o segurança do prédio, um senhor idoso com um sorriso simpático que lhe lembrava o avô em Cabo Verde, parou-a. Menina, tem trabalhado tanto. Não se deixe abater. O seu talento há de brilhar. Amara surpreendeu-se. Alguém a via? Aquele comentário, vindo de um completo estranho, deu-lhe um pequeno, mas precioso sopro de ânimo. Recordou-se de uma tarde cinzenta, anos antes. Tinha 15 anos. Saía da escola na Damaia com um grupo de amigos. Uma carrinha da polícia parou bruscamente. Pediram identificação. Só a ela. Os seus amigos, todos brancos, observavam desconfortáveis, mas em silêncio. As perguntas, o tom desconfiado, o revistar da mochila à procura de qualquer coisa, a humilhação pública, o medo a fazer-lhe o coração saltar. Não havia motivo. Apenas a cor da sua pele. Aquela memória sempre presente reforçava a sua desconfiança. Mas também uma centelha de rebeldia. Não se deixaria apagar. Sofia, percebendo o seu estado cada vez mais embaixo, tentava animá-la. Amara, tens de sair deste ciclo. Fala com o Vasconcelos pai. Ele pareceu gostar de ti. Falar o quê, Sofia? Que o filho dele é um ladrão de ideias e um racista dissimulado? Quem acreditaria em mim, uma estagiária negra não remunerada, contra o herdeiro do império? Era uma batalha perdida antes de começar, pensava Amara. No entanto, a pequena interação com o segurança e a lembrança da injustiça passada acenderam algo nela. Uma visita de obra ao local do concurso no Beato estava marcada. Era uma oportunidade rara de sair do ambiente claustrofóbico do ateliê. Durante a visita, surgiu um problema com as medições de uma antiga estrutura que se pretendia preservar. Os engenheiros debatiam soluções complexas. Amara, que tinha estudado a fundo as plantas originais, fez uma observação discreta a um dos arquitetos mais novos sobre uma possível leitura errada de uma cota antiga. A sua sugestão, inicialmente ignorada por Tiago, que a olhou com enfado, foi depois casualmente mencionada pelo arquiteto mais novo ao engenheiro-chefe. A solução era simples, mas eficaz. O engenheiro, um homem prático, olhou para Amara e disse: "Boa observação, menina. Poupe-nos aqui umas boas dores de cabeça." Vasconcelos pai, que acompanhava a visita um pouco mais afastado, ouviu e anuiu com um leve aceno de cabeça na direção de Amara. Tiago fuzilou-a com o olhar. Aquele breve momento de reconhecimento, soube-lhe uma pequena vitória. Talvez, apenas talvez, houvesse uma fresta. A data da apresentação final do projeto do concurso aproximava-se a passos largos. O ateliê fervilhava. Maquetes eram finalizadas, painéis impressos, discursos ensaiados. Amara fora incumbida de tarefas logísticas, verificar se o projetor funcionava, organizar as cópias dos documentos para o júri, garantir que havia água e copos para todos. Era uma forma subtil de a manter ocupada e longe do centro das atenções. Tiago, por outro lado, pavoneava-se, o protagonista indiscutível daquela ópera. Na véspera da apresentação, Amara ficou até tarde, sozinha no ateliê silencioso. Olhou para a maquete imponente, para os painéis onde as suas ideias, agora filtradas e reembaladas pela narrativa de Tiago, brilhavam sob as luzes frias. Uma raiva surda, mas potente, crescia dentro dela. Não era apenas pelo roubo intelectual. Era pela negação da sua existência, da sua capacidade, da sua voz. Abriu a sua pasta e retirou os seus esboços originais, as suas notas, os e-mails que trocara com Tiago, onde ele desdenhava das suas primeiras propostas. Olhou para eles, uma armadura de papel e grafite. A manhã da apresentação amanheceu cinzenta e fria, um espelho do estado de espírito de Amara. O auditório da Ordem dos Arquitetos estava repleto. O júri, composto por figuras proeminentes da arquitetura nacional e internacional, sentava-se na primeira fila, expressões impenetráveis. O Sr. Vasconcelos pai estava lá, a sua presença imponente ao lado de outros parceiros do ateliê. Sofia também tinha conseguido um lugar ao fundo, bem, enviando a Amara um olhar de encorajamento. Tiago começou a sua apresentação. Falava com a fluidez e a confiança de quem nunca duvidou do seu direito a estar ali, a ser ouvido, a ser aplaudido.
As imagens do projeto sucediam-se no ecrã, belas, impactantes. Amara, sentada discretamente a um canto da mesa de apoio, controlando a passagem dos slides a um sinal dele, sentia cada palavra como uma bufetada. Os seus pátios interligados, agora chamados zonas de convívio dinâmico. As suas estruturas modulares, rebatizadas de unidades flexíveis de intervenção. Era sua alma ali, exposta, mas com a assinatura de outro. A meio da apresentação, um dos membros do júri, uma arquiteta de renome internacional conhecida pela sua perspicácia, interrompeu. Desculpe, arquiteto Vasconcelos, disse ela, a voz clara e incisiva. Este conceito dos pátios e da modularidade adaptativa é bastante inovador. Poderia detalhar um pouco mais a gênese desta abordagem específica? Parece ter uma sensibilidade social muito particular. Tiago hesitou por uma fração de segundo, apanhado de surpresa. Começou a divagar sobre brainstormings intensos, sinergias criativas da equipa. Amara sentiu o sangue a subir-lhe à cabeça. Era agora ou nunca. O medo era um nó no estômago, mas a imagem daquele segurança a sorrir, a voz da mãe a dizer-lhe para nunca baixar a cabeça perante a injustiça, ecoaram na sua mente. Levantou a mão, timidamente a princípio. Tiago ignorou-a, mas a arquiteta do júri viu. Sim, a jovem ali parece querer acrescentar algo. Todos os olhares se viraram para Amara. O silêncio no auditório era total. Tiago olhou-a, os olhos azuis a faiscar de fúria contida. O senhor Vasconcelos pai franziu o sobrolho. Amara levantou-se, as pernas a tremer. A sua voz, quando finalmente saiu, era um fio quase inaudível. Com licença. Eu gostava de clarificar a origem desse conceito. Pigarreou, respirou fundo. Olhou para os seus pés e depois, com uma coragem que não sabia onde fora buscar, ergueu o olhar e encarou o júri. Esse conceito dos pátios interligados e das estruturas modulares foi, na verdade, o núcleo da minha proposta inicial para este projeto, desenvolvida durante o meu estágio. Um murmúrio percorreu o auditório. Tiago deu um passo à frente, lívido. Isto é um absurdo. A estagiária está claramente confusa, talvez a querer os seus 5 minutos de fama. Não estou confusa, arquiteto Vasconcelos, disse Amara, a voz a ganhar uma firmeza inesperada. Abriu a pasta que trazia consigo e retirou uma série de esboços. Tenho aqui os meus desenhos originais, datados, onde estas ideias foram primeiramente exploradas. Tenho também os e-mails trocados onde apresentei estas propostas, que foram desconsideradas na altura. Avançou até à mesa do júri e, com mãos trêmulas mas firmes, depositou os seus documentos. Não acusou Tiago de roubo diretamente. Apenas apresentou os factos, a sua verdade silenciosa agora tornada audível. A arquiteta do júri começou a examinar os papéis, a expressão séria. Os outros membros aproximaram-se. Tiago estava petrificado, alternando entre a fúria e o pânico. Isto é uma manobra de sabotagem. Uma estagiária descontente. O Sr. Vasconcelos pai levantou-se, a sua figura imponente a silenciar a sala. Caminhou lentamente até à mesa do júri, olhou para os desenhos de Amara, depois para o filho. A sua expressão era indecifrável, mas algo no seu olhar tinha mudado. Um brilho de decepção? A apresentação parou ali. O constrangimento era palpável. Os membros do júri trocaram olhares significativos. A sessão foi suspensa para deliberação interna. Nos bastidores, o caos controlado. Tiago, vermelho de raiva, sibilava acusações contra Amara, chamando-a de ingrata, mentirosa. Amara manteve-se em silêncio, exausta, mas estranhamente calma. Tinha dito a sua verdade. O resto já não dependia dela. Vasconcelos pai chamou Tiago para o seu gabinete. A porta fechou-se com um estrondo. Sofia correu para Amara, abraçando-a com força. Conseguiste! Disseste tudo! Estou tão orgulhosa de ti! Amara sorriu, um sorriso cansado. Não sei o que vai acontecer, Sophie, mas pelo menos não me calei. O resultado do concurso, dias depois, foi inconclusivo para o ateliê Vasconcelos. Boatos circularam. Falava-se de diferenças criativas internas. Tiago foi discretamente afastado da gestão de novos projetos importantes durante algum tempo. Uma licença sabática foi a justificação oficial. Nenhuma punição pública, nenhuma admissão de culpa. O sistema, de muitas formas, protegeu-o. Amara sabia que o seu tempo no ateliê Vasconcelos tinha chegado ao fim antes mesmo de lhe comunicarem a dispensa do estágio probatório. Não houve agradecimentos, apenas um envelope parco com uns trocos para despesas de transporte. E um aperto de mão frio de uma secretária. Saiu do edifício imponente do Chiado, não como uma vítima, mas como alguém que tinha lutado a sua batalha. O sol de Lisboa, agora mais forte, aquecia-lhe o rosto.
Caminhou pelas ruas, absorvendo os cheiros, os sons, a vida pulsante da cidade que era sua, apesar de tudo. A dor da injustiça ainda lá estava, mas misturada com ela havia um novo sentido de força, de dignidade reconquistada. Sentada no seu quarto na Damaia, Amara olhou novamente para a tela em branco. O seu caderno de esboços estava cheio de novas ideias, não apenas de edifícios, mas de espaços que respiravam comunidade, respeito, inclusão. Projetos para o seu bairro, para as pessoas que, como ela, muitas vezes não tinham voz. Algumas semanas mais tarde, recebeu um e-mail. Era da arquiteta do júri do concurso. Elogiava sua coragem e o seu talento, convidava para uma conversa. Não era uma promessa de emprego, mas era um reconhecimento. Uma porta entreaberta. Pegou no seu lápis 6B. O futuro era incerto, a luta contra o preconceito seria longa, mas Amara Lopes sabia agora que a sua voz, por mais que tentassem silenciá-la, tinha o poder de desenhar novos contornos no mundo. E ela estava apenas a começar. O seu próximo traço seria firme, seguro, inconfundivelmente seu. E desta vez, ninguém lhe o tiraria.